Você já ouviu falar sobre uma Bíblia de 1775 que contém profecias surpreendentes, profecias que parecem estar se cumprindo diante dos nossos olhos? Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos tentaram decifrar os sinais ocultos nas Escrituras, mas o que foi descoberto nessa Bíblia específica é perturbador e, ao mesmo tempo, fascinante. Alguns acreditam que ela revela verdades que foram mantidas em segredo, enquanto outros afirmam que essas mensagens foram deixadas como um aviso direto para os nossos dias. As Escrituras sempre nos alertaram sobre os sinais dos tempos, mas agora, à luz dos eventos mundiais que estamos testemunhando, guerras, pestes, catástrofes naturais e um avanço tecnológico sem precedentes, as palavras dessa antiga Bíblia ganham um novo significado. Prepare-se para descobrir o que pode estar oculto há séculos e como essas profecias podem estar se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Antes de continuarmos, se você se interessa por temas como este, profecias bíblicas, sinais dos tempos e revelações ocultas nas Escrituras, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo novo e fica sempre atualizado sobre o que a Bíblia realmente diz sobre os tempos finais. Tem muita coisa importante vindo por aí, e você não vai querer ficar de fora. Quando falamos de profecias bíblicas, muitas vezes nos concentramos em textos amplamente conhecidos, como o livro de Daniel ou o Apocalipse de João. Mas o que há de tão especial nessa Bíblia de 1775 é que ela traz detalhes sutis, quase despercebidos, que parecem apontar para os dias atuais com precisão inquietante. Entre os textos mais intrigantes está uma interpretação rara de Ezequiel 38, que menciona uma aliança de nações marchando contra Israel nos últimos dias. Curiosamente, essa passagem é interpretada na Bíblia de 1775 de uma forma que diverge das versões modernas. Ela sugere que essa coalizão de nações envolveria não apenas forças militares, mas também uma influência cultural e ideológica que corromperia a sociedade de dentro para fora. Agora, olhe para o mundo ao nosso redor. A crescente polarização entre nações, a guerra cultural entre valores tradicionais e ideologias modernas, e o surgimento de blocos políticos que desafiam o equilíbrio global, tudo isso parece ecoar o que foi descrito há séculos. Ezequiel 38 fala de Gog e Magog, uma simbologia que os estudiosos há muito interpretam como um sinal profético do fim dos tempos. Mas o que chama a atenção na Bíblia de 1775 é que essa interpretação sugere que o verdadeiro perigo não viria apenas de fora, mas também de uma corrupção interna, um afastamento dos princípios espirituais que sustentam a sociedade. Pense no colapso moral que estamos testemunhando hoje. O avanço desenfreado da tecnologia, o controle sobre a informação, a degradação dos valores familiares e o enfraquecimento da fé, tudo isso pode ser visto como o cumprimento dessa profecia. A Bíblia de 1775 descreve essa degradação moral como uma estratégia deliberada, uma forma de enfraquecer o povo de Deus antes da chegada de um conflito direto. Jesus alertou em Mateus 24:12 que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias. Não é exatamente isso que estamos vendo hoje? Um mundo dividido, frio, cada vez mais indiferente ao sofrimento humano e à verdade espiritual. O mais assustador é que essa Bíblia antiga parece ter previsto exatamente esse cenário, como se os autores soubessem que, nos últimos dias, o verdadeiro ataque contra o povo de Deus viria disfarçado de progresso e modernidade. O que isso significa para nós? Que essas profecias não são apenas um relato simbólico de eventos antigos. Elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e o que vem a seguir pode ser ainda mais revelador. Outro trecho surpreendente dessa Bíblia de 1775 está em uma interpretação peculiar do livro de Daniel, especificamente o capítulo 2, onde o profeta interpreta o sonho do rei Nabucodonosor sobre a estátua feita de diferentes metais. A maioria das versões modernas interpreta essa estátua como uma representação dos grandes impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia
Grécia e Roma. Mas o que a Bíblia de 1775 sugere é que essa estátua simboliza não apenas reinos políticos, mas também sistemas espirituais e ideológicos que dominariam o mundo nos tempos finais. A cabeça de ouro, associada à Babilônia, representaria não apenas o poder imperial, mas também um sistema de adoração pagã e idolatria que se manifestaria novamente nos últimos dias. Os braços e o peito de prata, Medo-Pérsia, simbolizariam um sistema de controle político e econômico. Os quadris de bronze, Grécia, apontariam para a disseminação da filosofia humana e o racionalismo que colocaria o homem no centro de tudo. E as pernas de ferro, Roma, representariam o poder militar e a imposição de uma ordem global através da força. Mas o que chama a atenção na interpretação da Bíblia de 1775 é o destaque dado aos pés misturados de ferro e barro. Segundo essa antiga versão, o ferro simboliza o poder político e militar, enquanto o barro simboliza a fragilidade espiritual e moral. A combinação de ambos sugere um sistema global que pareceria forte externamente, mas estaria espiritualmente dividido e instável. Agora, veja o que está acontecendo no cenário mundial. Os blocos políticos e militares estão cada vez mais interligados, formando alianças econômicas e tecnológicas, mas as sociedades estão cada vez mais fraturadas em termos de valores morais e espirituais. As nações buscam segurança em acordos militares e controle político, mas por dentro enfrentam crises de identidade, perda de valores familiares e colapsos espirituais. E há algo ainda mais perturbador nessa profecia. A Bíblia de 1775 sugere que essa fragilidade interna, essa mistura de ferro e barro, abriria caminho para a ascensão de um poder centralizador, um líder que surgiria com a promessa de unir o mundo e restaurar a ordem. Isso nos leva diretamente à figura do Anticristo, descrito em Apocalipse e em 2 Tessalonicenses. Daniel 2,44 diz que nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Isso sugere que o colapso final desse sistema híbrido de ferro e barro será o sinal de que o reino de Deus está próximo de se manifestar. A pergunta que resta é: estamos mais perto desse colapso do que imaginamos? Outro ponto intrigante na Bíblia de 1775 está em uma interpretação diferenciada de Mateus 24, onde Jesus descreve os sinais que precederiam o fim dos tempos: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e perseguições. Embora essa passagem seja bem conhecida, o que torna a interpretação da Bíblia de 1775 tão singular é o foco em um detalhe muitas vezes ignorado: a enganação espiritual em escala global. Jesus advertiu: "Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Mateus 24, 4, 5. A maioria das interpretações modernas considera que essa passagem se refere a falsos profetas religiosos. Mas a Bíblia de 1775 sugere algo mais profundo. Essa enganação incluiria não apenas falsos líderes espirituais, mas também uma manipulação global de valores, crenças e informações, distorcendo a verdade de maneira tão sofisticada que até mesmo os eleitos poderiam ser enganados. Mateus 24, 24. Pense no cenário atual. Vivemos em uma era de excesso de informação, onde a verdade é constantemente manipulada por narrativas políticas, sociais e ideológicas. A verdade se tornou subjetiva, relativa. Conceitos bíblicos como certo e errado, pecado e santidade foram redefinidos para se adaptarem a um padrão moral humano e não à verdade divina. Essa relativização dos princípios espirituais é exatamente o que a Bíblia de 1775 parece ter previsto. Um tempo em que a verdade seria tão distorcida que o mundo inteiro estaria vivendo sob uma mentira global. Apocalipse 13 fala sobre uma besta que enganaria as nações, fazendo com que adorassem uma imagem e recebessem uma marca em suas mãos ou testas.
a Bíblia de 1775 sugere que essa marca não se limitaria a um símbolo físico, seria um sinal espiritual e ideológico, uma aceitação dos valores do sistema corrompido em troca de segurança e controle. Agora reflita, estamos vivendo exatamente isso hoje. O sistema mundial está cada vez mais centralizado. A liberdade individual está sendo negociada em troca de segurança e conformidade. Aqueles que resistem a esse sistema são marginalizados e perseguidos, exatamente como Jesus previu em Mateus 24:9. Então sereis entregues à tribulação, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A manipulação espiritual e ideológica em escala global pode ser o cumprimento direto dessa profecia. A Bíblia de 1775 parece alertar que o engano virá disfarçado de progresso, de segurança e até de uma falsa espiritualidade que unificará as nações sob um governo central. Mas essa unificação trará consequências eternas. A questão é: estamos preparados para discernir o verdadeiro sinal de Deus em meio a esse engano global? A Bíblia de 1775 também contém uma interpretação surpreendente sobre o livro de Apocalipse, especialmente sobre os capítulos 6 a 8, que descrevem a abertura dos 7 selos. A interpretação tradicional vê esses selos como eventos de julgamento que ocorreriam em sequência nos últimos tempos. No entanto, a Bíblia de 1775 sugere que esses selos não representam apenas eventos isolados, mas sim um ciclo contínuo de colapsos sociais, econômicos e espirituais que se intensificariam progressivamente até o clímax final. O primeiro selo descreve um cavaleiro montado em um cavalo branco que sai para conquistar. Muitas interpretações associam isso ao Anticristo, mas a Bíblia de 1775 sugere que esse cavaleiro representa a falsa paz, um período de estabilidade e segurança aparente que prepararia o terreno para um controle global. Olhe para o cenário atual. Após grandes guerras e crises globais, o mundo busca um salvador político, um líder ou sistema que ofereça estabilidade em troca de obediência. O segundo selo revela um cavalo vermelho, símbolo da guerra. A interpretação dessa Bíblia sugere que essa guerra não se limitaria a conflitos militares, mas incluiria uma guerra cultural, ideológica e espiritual. A divisão social, os conflitos étnicos, a polarização política e o colapso dos valores familiares são formas modernas dessa guerra invisível que está corroendo as bases das nações. O terceiro selo traz um cavalo preto, associado à fome. Mas a Bíblia de 1775 amplia essa interpretação, sugerindo que a fome não será apenas física, será uma fome espiritual. As pessoas buscariam sentido e propósito em filosofias vazias, em espiritualidades superficiais e em líderes carismáticos que ofereceriam respostas rápidas sem fundamentos verdadeiros. Hoje vemos uma sociedade cheia de informação, mas vazia de significado, uma fome espiritual que leva ao desespero e à confusão. O quarto selo revela um cavalo amarelo, simbolizando morte. A Bíblia de 1775 destaca que essa morte não seria apenas literal, mas também uma morte moral e espiritual. A sociedade se tornaria insensível ao sofrimento, à injustiça e à corrupção. A degradação moral que vemos hoje, a indiferença à vida, a banalização da violência e a promoção da imoralidade são sinais de que esse selo pode já estar em processo de abertura. A Bíblia de 1775 sugere que esses 4 selos já estão sendo abertos há séculos, mas agora, na reta final, eles estão convergindo para um colapso global inevitável. As profecias estão se acelerando, o que significa que o próximo selo a ser aberto pode desencadear o evento que marcará o início da grande tribulação. A pergunta é: o mundo está pronto para o que vem a seguir? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com essa mensagem tão importante. E aproveita para comentar aqui embaixo
Você acredita que essas profecias estão se cumprindo nos dias de hoje? O que você tem percebido nos acontecimentos ao seu redor? Quero muito saber a sua opinião, porque essa troca de ideias fortalece a nossa caminhada espiritual. Vamos juntos tentar entender os sinais dos tempos. A Bíblia de 1775 também traz uma interpretação intrigante sobre a Grande Tribulação, descrita em detalhes em Mateus 24 e Apocalipse 13. A maioria das interpretações tradicionais vê a tribulação como um período de 7 anos de perseguições, guerras e catástrofes naturais. Mas o que chama a atenção na Bíblia de 1775 é que ela sugere que a tribulação começaria de maneira sutil e progressiva, antes de atingir o clímax com a manifestação direta do Anticristo e o estabelecimento de um sistema de controle global. A interpretação sugere que os primeiros sinais da tribulação não seriam reconhecidos pela maioria das pessoas porque estariam disfarçados como eventos naturais e políticos comuns. Em Mateus 24:37, Jesus comparou os dias finais com os dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas viviam suas vidas normalmente, até que o dilúvio as pegou de surpresa. Da mesma forma, a Bíblia de 1775 sugere que o período inicial da tribulação seria marcado por uma falsa sensação de normalidade, enquanto o sistema de controle global já estaria sendo estabelecido nos bastidores. Agora pense no que está acontecendo hoje. A pandemia global, os desastres naturais cada vez mais frequentes, a instabilidade econômica, o avanço da tecnologia de vigilância e o controle sobre a liberdade de expressão, tudo isso pode ser interpretado como o estágio inicial da tribulação. A Bíblia de 1775 destaca que um dos principais sinais desse período seria o aumento da perseguição aos verdadeiros cristãos. Em muitas partes do mundo, valores bíblicos estão sendo sistematicamente atacados e ridicularizados. Aqueles que se mantêm fiéis à palavra de Deus enfrentam crescente marginalização e hostilidade. Apocalipse 13 descreve que o Anticristo surgiria como um líder carismático, que unificaria as nações sob a promessa de paz e estabilidade. A Bíblia de 1775 sugere que essa unificação viria através de uma crise fabricada, um colapso econômico ou político global que exigiria uma solução rápida e centralizada. O sistema de controle descrito em Apocalipse, a marca da besta, a limitação para comprar e vender sem essa marca, é interpretado na Bíblia de 1775 como uma submissão ideológica. Aqueles que aceitarem esse sistema não estarão apenas concordando com um símbolo físico, mas também abraçando os valores e princípios desse sistema anticristão. Se essa interpretação estiver correta, o estágio inicial da Grande Tribulação já pode estar em andamento. A falsa sensação de segurança e estabilidade pode ser o verdadeiro sinal de que o colapso está mais próximo do que imaginamos. O relógio profético está correndo. Estamos preparados para o que vem a seguir? A Bíblia de 1775 também traz uma interpretação intrigante sobre a Grande Tribulação, descrita em detalhes em Mateus 24 e Apocalipse 13. A maioria das interpretações tradicionais vê a tribulação como um período de 7 anos de perseguições, guerras e catástrofes naturais. Mas o que chama a atenção na Bíblia de 1775 é que ela sugere que a tribulação começaria de maneira sutil e progressiva, antes de atingir o clímax com a manifestação direta do Anticristo e o estabelecimento de um sistema de controle global. A interpretação sugere que os primeiros sinais da tribulação não seriam reconhecidos pela maioria das pessoas porque estariam disfarçados como eventos naturais e políticos comuns. Em Mateus 24:37, Jesus comparou os dias finais com os dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas viviam suas vidas normalmente, até que o dilúvio as pegou de surpresa. Da mesma forma, a Bíblia de 1775 sugere que o período inicial da tribulação seria marcado por uma falsa sensação de normalidade,
enquanto o sistema de controle global já estaria sendo estabelecido nos bastidores. Agora pense no que está acontecendo hoje. A pandemia global, os desastres naturais cada vez mais frequentes, a instabilidade econômica, o avanço da tecnologia de vigilância e o controle sobre a liberdade de expressão, tudo isso pode ser interpretado como o estágio inicial da tribulação. A Bíblia de 1775 destaca que um dos principais sinais desse período seria o aumento da perseguição aos verdadeiros cristãos. Em muitas partes do mundo, valores bíblicos estão sendo sistematicamente atacados e ridicularizados. Aqueles que se mantêm fiéis à palavra de Deus enfrentam crescente marginalização e hostilidade. Apocalipse 13 descreve que o anticristo surgiria como um líder carismático, que unificaria as nações sob a promessa de paz e estabilidade. A Bíblia de 1775 sugere que essa unificação viria através de uma crise fabricada, um colapso econômico ou político global que exigiria uma solução rápida e centralizada. O sistema de controle descrito em Apocalipse, a marca da besta, a limitação para comprar e vender sem essa marca, é interpretado na Bíblia de 1775 como uma submissão ideológica. Aqueles que aceitarem esse sistema não estarão apenas concordando com um símbolo físico, mas também abraçando os valores e princípios desse sistema anticristão. Se essa interpretação estiver correta, o estágio inicial da grande tribulação já pode estar em andamento. A falsa sensação de segurança e estabilidade pode ser o verdadeiro sinal de que o colapso está mais próximo do que imaginamos. O relógio profético está correndo. Estamos preparados para o que vem a seguir? A Bíblia de 1775 apresenta uma interpretação surpreendente sobre o papel de Israel nos últimos dias, destacando o país como o centro profético dos eventos finais. Enquanto muitas interpretações modernas se concentram apenas na restauração física da nação, a Bíblia de 1775 vai além, sugerindo que Israel enfrentaria uma batalha espiritual intensa, na qual suas raízes espirituais seriam atacadas para desviar o povo da aliança com Deus. Essa visão está diretamente ligada à profecia de Ezequiel 37, que descreve o Vale de Ossos Secos, uma visão poderosa sobre a restauração de Israel. Na interpretação da Bíblia de 1775, essa restauração não se limitaria apenas ao retorno físico do povo judeu à sua terra, mas também indicaria uma tentativa satânica de infiltrar e corromper espiritualmente a nação. Hoje, Israel tem prosperado tecnologicamente e economicamente, mas enfrenta constantes tensões políticas e sociais. No entanto, segundo essa interpretação, o verdadeiro ataque não seria apenas militar, mas espiritual. A Bíblia de 1775 descreve que nos últimos dias, Israel se tornaria alvo de uma tentativa global de distorcer sua identidade espiritual. Grupos religiosos, movimentos ideológicos e até potências políticas tentariam transformar Israel em uma nação secularizada e distante de suas raízes bíblicas. Curiosamente, a Bíblia de 1775 aponta para uma profecia pouco explorada em Zacarias 12:3, onde Deus afirma que nos últimos dias Jerusalém se tornaria uma pedra pesada para todas as nações. Essa profecia parece estar se cumprindo hoje, com Israel sendo constantemente pressionado pela comunidade internacional para aceitar acordos e soluções que desafiam suas convicções espirituais e políticas. A profecia ainda sugere que essa pressão culminaria em uma invasão direta, descrita em Ezequiel 38 e 39, onde nações lideradas por uma poderosa coalizão viriam contra Israel. A Bíblia de 1775 destaca que esse ataque não seria apenas militar, mas envolveria uma guerra cultural e ideológica, destinada a afastar o povo judeu de sua herança espiritual. Jesus alertou em Lucas 21:20 que quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação.
A Bíblia de 1775 interpreta esse sinal não apenas como uma ameaça física, mas como um alerta para um cerco espiritual crescente. Essa manipulação espiritual e ideológica em torno de Israel pode ser um dos últimos avisos proféticos de que o desfecho final está próximo. O que isso significa para o restante do mundo? Que a contagem regressiva para os eventos finais já está em curso. A Bíblia de 1775 também faz uma interpretação única sobre o surgimento de um governo global nos últimos dias, descrito em Daniel 7 e Apocalipse 13. A maioria das interpretações modernas associa esse governo ao Anticristo, que surgiria como um líder carismático com poder político e militar. No entanto, a Bíblia de 1775 sugere que esse governo global começaria como uma aliança política e econômica, disfarçada sob o pretexto de segurança, progresso e unidade. Em Daniel 7, o profeta vê 4 animais simbólicos que representam impérios mundiais. Mas o foco está na quarta besta, descrita como terrível e espantosa, e muito forte com grandes dentes de ferro. Daniel 7:7. A Bíblia de 1775 sugere que essa quarta besta simboliza um sistema político e militar global que seria sustentado por um poder espiritual oculto. Hoje, vemos o surgimento de um sistema de controle global através de acordos econômicos, plataformas digitais e uma crescente centralização de poder. Instituições internacionais controlam políticas monetárias, estratégias de saúde global e até normas sociais. A Bíblia de 1775 sugere que essa consolidação de poder não é um fenômeno político isolado, mas sim um cumprimento direto das profecias de Daniel e Apocalipse. Em Apocalipse 13, João descreve uma besta que recebe poder do dragão, Satanás, e que exige adoração em troca de segurança e estabilidade. A Bíblia de 1775 sugere que essa adoração não se limitaria a um ato religioso literal, mas simbolizaria uma submissão ideológica e moral ao sistema global. Observe o que está acontecendo hoje. Valores morais estão sendo redefinidos, comportamentos estão sendo controlados e a liberdade de expressão está sendo restringida. As pessoas estão sendo forçadas a se conformar a um sistema que redefine o que é certo e errado. A Bíblia de 1775 sugere que esse é o início da adoração da besta, um sistema que promete segurança em troca de obediência total. O mais inquietante é que essa interpretação sugere que a ascensão desse sistema global será gradual e sedutora. Ele não será imposto pela força inicialmente, mas sim aceito voluntariamente por uma sociedade que busca paz e estabilidade. Quando o Anticristo finalmente surgir, ele não precisará conquistar. O mundo já estará pronto para recebê-lo como um salvador. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo adverte que o Anticristo se apresentará como Deus no templo, exigindo adoração. A Bíblia de 1775 sugere que esse evento será o marco final, o ponto sem retorno para a humanidade. A questão é, já estamos à beira desse momento? A Bíblia de 1775 também apresenta uma interpretação singular sobre o sinal da besta mencionado em Apocalipse 13, 16, 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A maioria das interpretações modernas sugere que esse sinal será uma marca literal, talvez um chip ou código eletrônico implantado. Mas a Bíblia de 1775 sugere que o sinal da besta será uma aceitação espiritual e ideológica, uma submissão aos valores e ao sistema moral estabelecido pelo governo global. Essa interpretação sugere que o sinal na mão simbolizaria as ações, ou seja, uma conformidade prática com os valores do sistema global. O sinal na testa simbolizaria a mente, ou seja, a aceitação intelectual e moral do sistema. Em outras palavras, o sinal não seria apenas físico,
mas um reflexo direto de uma transformação espiritual e ideológica. Agora, observe o que está acontecendo hoje. A sociedade moderna está cada vez mais controlada por sistemas digitais e econômicos interconectados. Transações financeiras estão sendo monitoradas, redes sociais controlam a circulação de informação e a censura ideológica está cada vez mais intensa. Algumas pessoas já estão sendo canceladas por não concordarem com as narrativas culturais dominantes. A Bíblia de 1775 sugere que essa é a fase inicial da implementação do sistema da besta, um controle que começaria no comportamento, a mão, e depois alcançaria o pensamento, a testa. A aceitação desse sistema não seria apenas uma questão econômica, envolveria uma troca espiritual. Para participar desse sistema, as pessoas precisariam renunciar aos princípios bíblicos fundamentais, aceitando novos valores que redefiniriam conceitos de moralidade, verdade e justiça. A Bíblia de 1775 sugere que essa aceitação envolveria uma forma de culto disfarçado, onde o sistema seria adorado como o provedor de segurança e prosperidade. Em Apocalipse 14, 9 e 10, um anjo alerta sobre as consequências espirituais de aceitar esse sinal. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. A Bíblia de 1775 sugere que esse culto não será óbvio, será apresentado como um avanço social, uma solução para os problemas do mundo. Se essa interpretação estiver correta, o sistema da besta já está sendo construído agora. O sinal da besta pode não ser um implante físico, pode ser a aceitação de um novo sistema moral e espiritual, uma redefinição dos valores que nos afastaria completamente da verdade de Deus. Será que já estamos vivendo esse processo? Diante de tudo o que foi revelado, fica claro que as profecias bíblicas não são meros símbolos ou metáforas distantes. Elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A Bíblia de 1775 parece ter antecipado com precisão a formação de um sistema global, a manipulação ideológica, o enfraquecimento dos valores espirituais e a corrupção moral que estamos testemunhando hoje. Mas a questão mais urgente não é se essas profecias estão se cumprindo. É como estamos nos preparando espiritualmente para o que vem a seguir. Jesus advertiu que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, Mateus 24, 12. Mas ele também deixou uma promessa poderosa para aqueles que permanecerem fiéis. Em João 16, 33, ele nos lembra: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que mesmo em meio ao caos, à perseguição e ao engano, existe uma fonte de esperança e segurança inabalável, o próprio Cristo. As profecias foram dadas não para nos causar medo, mas para nos alertar e preparar. Deus não deseja que sejamos apanhados de surpresa. Em Lucas 21, 28, Jesus diz: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esse é o ponto central. As profecias não são um fim em si mesmas. Elas apontam para a vitória final de Deus e a redenção dos que permanecerem firmes na fé. Agora é o momento de nos voltarmos para Deus com sinceridade e arrependimento. A verdadeira preparação não é política ou econômica, é espiritual. Permanecer firmes na verdade de Deus, rejeitar os enganos do mundo e confiar que, mesmo quando tudo parecer perdido, o Senhor cumprirá suas promessas. Porque no final, o reino de Deus será estabelecido e todo o poder e autoridade serão entregues ao Rei dos Reis. Essa é a nossa esperança. As profecias bíblicas sempre carregaram um tom de mistério e urgência. Mas agora estamos vendo essas palavras antigas ganharem vida diante dos nossos olhos. A Bíblia de 1775 nos oferece não apenas uma visão dos eventos futuros, mas também um chamado à reflexão sobre o nosso papel nesse cenário profético. Nada disso está acontecendo por acaso. Deus nos deixou esses sinais para que estivéssemos atentos, espiritualmente preparados e firmes na fé.
É fácil sentir medo ou confusão diante de tudo o que está acontecendo no mundo. Guerras, divisões, crises espirituais e o surgimento de um sistema global cada vez mais controlador. Mas Deus não nos chamou para vivermos em pânico ou incerteza. Ele nos chamou para confiarmos nele, para permanecermos firmes na verdade e para enfrentarmos esses tempos com coragem e esperança. Como vimos, as profecias indicam que tempos difíceis estão à frente, mas também apontam para um desfecho glorioso, a volta de Cristo e o estabelecimento de um reino de justiça e paz eterna. Isso significa que, mesmo quando o mundo parecer desmoronar, nós podemos encontrar segurança na promessa de Deus. Se essas mensagens te fizeram refletir, vale a pena continuar buscando conhecimento e entendendo o que as Escrituras revelam sobre o nosso tempo. Há muita coisa que ainda precisamos explorar, e cada novo entendimento nos fortalece espiritualmente. Se esse vídeo te fez refletir, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas. E me conta aqui nos comentários, o que você acha sobre essas profecias? Você acredita que estamos vivendo o início desse cenário profético? Eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua opinião. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos, porque tem muita coisa importante para explorarmos juntos. E depois que terminar aqui, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muita informação que pode te ajudar a entender melhor os sinais dos tempos. Te vejo no próximo vídeo.